Josué, capítulo de número 6, do primeiro versículo até o versículo 21, está escrito assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva. E da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, estamos diante da sua palavra que é viva e eficaz.
Palavra essa poderosa para criar mundos. Pedimos que esse mesmo poder nos seja apresentado nesta manhã, a ponto de criar em nós verdades que ainda não conhecíamos, de criar vida em nós, vida esta que nos faltava, de criar Cristo em nós, Cristo esse que ainda não é visto. Pedimos que esse poder seja derramado em nós e por nós, em nós nessa manhã e por nós no dia que se seguirá. Obviamente eu não tenho a menor condição de guiar o seu poder, eu não tenho a menor condição nem mesmo de ser fiel ao texto, se o Senhor não me ajudar. Então me ajude, tome-me em tuas mãos e fale com o seu povo nessa manhã. É isso que eu lhe peço orando em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter visto os atletas quando vencem, atribuem a vitória para o Senhor e muitas vezes erguendo os dois braços para o céu. Nessa madrugada, um lutador de MMA bastante conhecido, chamado Charles do Bronx, que sempre faz isso, quando ele vence, ele ergue os braços para o céu. Pode até parecer um contrassenso, né? Depois de dar um direto de direita no adversário, ele cai no chão e a gente ergue os braços e diz, glória a Deus pela nossa vitória. Mas essa é exatamente a realidade desse texto. Nós devemos aprender a tributar todas as nossas vitórias ao Senhor Deus. Nós devemos aprender que Deus é o Senhor das guerras e Senhor de todas as vitórias. E isto foi introduzido para nós na semana passada. Na semana passada, no finalzinho do capítulo 5, nós vimos a visita do comandante príncipe dos exércitos celestiais, empunhando uma espada na mão. Josué perguntou para ele, és tu um dos nossos ou deles? Ele disse, nenhum e nem outro, eu sou o comandante do exército celestial. Eu vim aqui, Josué, para te convidar para lutar a minha guerra. Eu vim aqui, Josué, para que você lute ao meu lado, lute a minha guerra e atribua a mim todas as vitórias. O tema da exposição nesta manhã pode ser exatamente essa proposição que eu acabei de dizer. Deus é Senhor das guerras e Senhor de todas as nossas vitórias. Olha o texto como ele começa e perceba que o primeiro detalhe que Josué nos diz é que a cidade era de fato intransponível. Versículo de número 1 diz, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Jericó era uma cidade totalmente murada, e por ser murada, não havia 1 centímetro quadrado sequer que não estivesse totalmente protegido. Nenhum dos habitantes saía das suas muralhas, nenhum invasor entrava por suas muralhas, e uma guarnição completamente reforçada estava ao redor de cada metro daquela muralha. Jericó estava rigorosamente fechada. E então surge em cena um projeto no mínimo muito engenhoso. Versículo de número 2, o Senhor aparece a Josué. E provavelmente nós estamos falando desse mesmo Senhor que apareceu no capítulo de número 5, versículo de número 13 até o versículo de número 15. O comandante da guerra, o comandante das armas, o príncipe dos exércitos celestiais, aparece a Josué e diz, eu entreguei na tua mão Jericó com os seus reis e os seus valentes. O que a gente espera que o príncipe do exército celestial diga? Bom, a estratégia será a seguinte, cerca a cidade por 6 meses, você vai asfixiar a cidade, eles não terão mais o que comer, eles não terão mais o que beber, vão entrar em desespero, e no desespero eles vão se render a vocês. Essa seria uma estratégia usual. Os romanos, mil anos à frente dessa história, os romanos aplicaram o mesmo tipo de estratégia. Nós esperamos talvez um segundo tipo de estratégia.
Nós vamos construir torres, essas torres vão ser postas na muralha, e aí nós vamos avançar nessas torres até que a gente consiga penetrar os muros da cidade, e depois, uma vez lá dentro, nós vamos abrir os portões e todo o exército de Deus vai entrar. Essas seriam duas estratégias usuais, naturais, comuns, utilizadas para vencer uma muralha intransponível. Mas nós temos um Deus engenhoso, e esse Deus engenhoso dá a seguinte instrução, versículo 3: todos os homens de guerra vão rodear a cidade, cercando uma só vez por 6 dias. Isto é, a cada dia, os homens de guerra vão rodear a cidade uma vez. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Aqui, só para você ter a cena diante dos seus olhos, nós não estamos falando daquelas trombetas de prata, aquelas trombetas compridas, nós estamos falando do chofar aqui, aquela trombeta de chifre de carneiro comprida, parecida com um berrante. São essas as trombetas. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. No 7º dia, ao invés de uma volta, serão 7. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. No mínimo engenhoso, inesperado, sem dúvida, mas no mínimo engenhoso. A ordem do príncipe de guerra, a ordem do comandante dos exércitos celestiais é simples: rodeiam a cidade 6 dias, no 7º dia vão rodear 7 vezes, e nesta última vez a trombeta vai tocar, vocês vão gritar, o muro vai cair e vocês vão vencer. Eu fico me perguntando, se eu fosse Josué, eu olharia bem para Deus, coçaria minha cabeça. Como é que é essa história? Então nós vamos vencer a batalha com grito? É isso? Nós vamos vencer a batalha gritando e tocando trombeta? É esse o plano? É por isso que eu não sou Josué. Porque talvez, se eu fizesse uma pergunta dessa, o anjo com a espada na mão futucasse o meu pescoço e dissesse: você não serve. Josué é um líder eficaz. Olha o que ele faz, versículo de número 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Josué não vai titubear 1 minuto sequer. Vai chamar o povo e diz: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. O povo de Deus vai demonstrar todo o seu temor diante de Josué e diante do Senhor, obedecendo essa ordem. Olha o versículo de número 8. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca do Senhor o seguia. Eles fizeram exatamente como Deus mandou. O povo aqui obedece à liderança de forma temente. Versículo 9 diz que os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e também na retaguarda. As trombetas soavam continuamente. Irmãos, enxerga a cena. Aparece o anjo do exército celestial, dá uma ordem que a vitória seria vencida por meio de uma procissão religiosa. Uma procissão em que homens armados iam na frente com as suas armas, sacerdotes segurando a arca, 4 sacerdotes, cada um com uma parte da haste sobre os seus ombros, 7 sacerdotes com as trombetas de chifre de carneiro tocando, soldados atrás, e esse povo estaria
completamente em silêncio. Versículo de número 10, Josué disse: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga: gritai, então gritareis. Não é só o líder que é eficaz, o povo eficazmente obedecem à ordem do Senhor. Aqui no versículo de número 10 a gente percebe que o povo de Deus e o líder do Deus do povo, isto é, Josué, estavam completamente alinhados. A ordem é engenhosa, Josué passa a ordem para frente da mesma maneira que ele recebeu, o povo se levanta para obedecer e eles formam um só corpo nessa procissão religiosa para se vencer as muralhas de Jericó. Como que se deram os fatos? No versículo de número 11 nós temos o primeiro dia. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma só vez, e depois de rodearem a cidade, voltaram para o arraial e ali pernoitaram. Naquele dia, Josué se levantou de madrugada. Os sacerdotes também levantaram com ele e levantaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre saíam tocando continuamente, e os homens armados adiante na retaguarda seguiam a arca enquanto as trombetas soavam continuamente. Imagina o arraial tomado de israelitas, milhões de israelitas, pelo menos 1 milhão de soldados nós temos aqui, um exército gigantesco, se levanta de madrugada e parte em direção a Jericó. Gilgal a Jericó era um território curto. Os especialistas, os arqueólogos, os historiadores vão falar que esse território não era maior do que 5 quilômetros de distância. Então o povo se alinha diante da muralha. O povo para diante da muralha. Jericó está em silêncio. Do outro lado da muralha, todo mundo armado. Uma tensão que daria para tocar. E começa a marcha religiosa. O exército de Deus, formado pelos homens à frente, a arca atrás, as trombetas tocando, Jericó em silêncio, um lugar de tensão absoluta. Então o povo dá uma volta em Jericó e volta para casa. Se eu sou um soldado em Jericó, quem coçaria a cabeça seria eu agora. Ué, não entendi nada. Eles se levantam, esse mundaréu de gente, vem para cá, dá uma volta na cidade e vão embora. O que tramam esses israelitas? No segundo dia, diz o texto, aconteceu a mesma coisa e eles tornaram para o arraial. No segundo dia, a mesma tensão. Os vigias de manhã olhando, dizendo: Israel se levantou, todos preparados. Então o povo faz essa marcha e vai embora. No terceiro dia, se eu sou um soldado de Jericó, eu falo: ei, a muralha está fechada, seus tolos. Vocês vão ficar dando voltinha na muralha, não tem mais o que fazer, estão com medo da gente, nossas espadas te esperam. Vocês acham que nós seríamos tolos para esquecer alguma porta aberta? Vocês são tolos. Nós não temos medo, venham para cá. Eu, se fosse um soldado da muralha, a partir do terceiro dia, eu começaria a escarnecer Israel. Mas Israel permaneceu em silêncio, diz o versículo 14, por 6 dias. Agora pense comigo numa perspectiva de Israel. Primeiro dia, levantamos as espadas afiadas, vamos para Jericó, vamos vencer. Mas Josué diz: uma volta e para casa. Voltamos para casa, toda aquela tensão pré-batalha esfriou. A gente diz: bom, Josué deve saber o que está fazendo. Talvez amanhã seja o dia. No dia seguinte a mesma coisa. No terceiro dia, se eu sou um soldado judeu, se eu sou um soldado israelita, eu digo: viu, quando é que nós vamos lutar? Eu não estou entendendo esse passeio. Se for para lá para dar uma volta e ficar, me deixa aqui, ué, nós vamos lutar? Que perca de tempo. Josué deve ter enlouquecido. E eu não sei, esse povo fica tocando trombeta, será que eles acham que vão assustar os cidadãos de Jericó com trombeta? A tendência da cena
é fazer com que os judeus desanimassem e os habitantes de Jericó se fortalecessem. É isso que está acontecendo aqui. Os judeus estão coçando a cabeça dizendo, ué, não vai ter guerra? Os cidadãos de Jericó estão dizendo, vocês são frouxos, não podem com a gente. Mas Josué se mantém impassível, se mantém impoluto, se mantém firme, até que nós chegamos no 7º dia. Olha comigo o versículo de número 15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade, só que nesse dia rodearam a cidade 7 vezes, não foi só uma volta e voltaram, foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até a 7ª volta. Sucedeu que na 7ª vez, na última volta do último dia, na 7ª volta do 7º dia, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo, podem gritar, porque o Senhor vos entregou a cidade. Então pensa na cena, o povo marchando, a trombeta tocando, Josué diz, grita, todo mundo volta para a muralha, abre a boca e dá um brado, ah! Mas olha, eu estava esperando uma das crianças fazer isso. Ai meu Deus do céu. O duro que essas coisas gravam e fica pro resto da vida eu gritando com os braços para cima, vira meme depois, mas tudo bem, volta para cá. Josué tem uma última ordem. A cidade está condenada. A cidade será destruída para sempre. Só Raabe será poupada. Só a prostituta será liberta. Ela e com quem com ela estiver. E se você não lembra da história, depois você volta para o capítulo 3, está lá a história está lá. Raabe tinha que colocar um cordão vermelho na janela da sua casa para demonstrar que ela era do povo de Israel. Guardem-se, versículo 18, das coisas condenadas, não toquem nas coisas condenadas, não as tomem, porque se vocês tomarem qualquer coisa de Jericó, malditos sereis, vocês e o arraial. Não confundam a vitória de Deus com a sua. A prata, o ouro, os utensílios de bronze são do Senhor. A cidade, com tudo que nela existe, é maldita para vocês, mas consagrada ao Senhor para a destruição. Note o que Deus está dizendo por intermédio de Josué. Eu entrego a cidade para vocês, mas não para o prazer de vocês. A cidade está consagrada a mim, e a consagração dessa cidade é exatamente para a sua destruição. A cidade não será reedificada, e aliás, uma maldição é dita, que Jericó nunca mais deveria ser reedificada. Tudo que houver nela não pode ser tocado por vocês, vocês não podem desfrutar, os espólios de guerra não podem ser ajuntados. Todo ouro, toda prata, todo bronze, todo ferro são meu, diz o Senhor. Versículo de número 20 nos mostra a vitória retumbante. O povo gritou, os sacerdotes tocaram a trombeta, todos eles virados para a frente da muralha, gritaram, um grande grito foi dado, e assim que o povo gritou, ruíram as muralhas a uma só vez. Ruíram as muralhas a uma só vez. Cada parte da muralha caiu e o povo avançou na frente do lugar onde estava. Aonde eles pararam e gritaram foi exatamente ali que eles entraram. Versículo de número 21 diz que tudo foi destruído. Homens e mulheres foram mortos naquele dia, meninos e velhos, bois e ovelhas, jumentos e todo o resto foi destruído. Duas coisas precisam ser ditas. A arqueologia discutiu durante muitos anos se Jericó existia. A arqueologia, dizia que essa é a maior fábula da antiguidade. Só que nos últimos anos, pesquisas e escavações comprovaram
que existia uma Jericó no tempo de Josué amplamente fortificada. E que essa Jericó misteriosamente foi destruída. Seus muros caíram imediatamente. É óbvio que a arqueologia disse que não há provas, mas provavelmente um grande terremoto aconteceu naquele dia. A arqueologia também diz, talvez um processo de erosão já estivesse debaixo das muralhas, que fez com que um lado caísse e todo o resto viesse ao chão. Bom, nós não queremos que os estudiosos confirmem a Bíblia para nós, nós já sabemos que ela é verdadeira, mas é bom quando eles dizem, nós achamos muralhas caídas no tempo de Josué, e não temos a certeza de como elas foram derrubadas, só sabemos que elas caíram a uma só vez. A segunda coisa que precisa ser dita, é que Deus não é mau por condenar Jericó. Deus aqui está dando uma ordem para morrer todas as pessoas, e o nosso politicamente correto olha para o texto e diz, mas criança é inocente. Lê do engano de pensarmos que criança é inocente. Se você é pai e se você teve 2 filhos, você viu a falta de inocência das crianças desde cedo. Coloque 2 crianças juntas, pequenas, coloque um brinquedo no meio delas. Eu ouso dizer que em menos de 30 minutos uma estapeou a outra por causa do brinquedo. E você não ensinou isso para ela. Contudo, ela vai fechar a sua mãozinha, vai pegar o brinquedo e vai tacar na cabeça da outra. E vai fazer isso com algum ar de sadismo, porque você vai perguntar, quem fez isso? E ela vai dizer, não fui eu. E os casais brigam nessa hora, né? Porque fala, tá vendo? Essa menina puxou você. Essa menina tem o seu DNA. Esse menino é exatamente a sua cara. Puxou a sua família. Somos caídos, raça caída. Jericó está sendo destruída totalmente como um exemplo de juízo. Assim como Sodoma e Gomorra foram destruídos porque eram inimigos de Deus, Jericó era uma nação horrenda ao Senhor. Sacrifícios de crianças eram feitos a deuses pagãos desde o início da história de Jericó. E Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Hoje é a cidade mais antiga do mundo reedificada. Está lá, nas cercanias de Jerusalém, aos pés da montanha que leva ao templo, mais ou menos 30 quilômetros do templo, está lá a cidade de Jericó. Deus condenou todos eles porque eles eram inimigos de Deus. Pois bem, a história é essa, a história foi contada. A história que você já cantou, foi com Josué lutar em Jericó, a história que você já ensinou para os seus filhos, a história que você conhece de trás para frente, está aqui, foi contada, foi assim que aconteceu. O texto termina dizendo que foi exatamente dessa forma que tudo se deu. A pergunta que a gente faz é, o que nós podemos aprender, o que nós podemos entender desse texto? A primeira lição e maior delas, relacionada conosco, é a necessidade do silêncio. Eu não sei se você percebeu que o povo de Deus tinha que ficar em silêncio por 7 longos dias. Eles tinham que deixar Deus falar ao invés deles falar. Não havia uma só palavra no arraial. Não havia uma só voz. A passagem aqui que nós acabamos de ler parece nos dizer: pare de falar. Fique quieto um pouco diante do Senhor. Deixe Deus falar. Parece que o texto nos grita dizendo: povo de Deus, às vezes Deus não fala com você por causa do barulho da sua voz e do barulho maior de todos, que são as 1000 vozes que falam em vossa cabeça. Enquanto a nossa voz estiver sendo ouvida, enquanto as nossas queixas estiverem sendo ditas, nenhuma palavra vinda do Senhor será comunicada. Irmãos, o livro de Tiago, e é o livro que nós estamos estudando às quartas-feiras, está chegando no final. O livro de Tiago nos mostra que
o ato mais difícil de um ser humano é refrear a língua. E há um tema que é importantíssimo em Tiago. Um autor nos disse que Deus fez uma caixa de ossos para aprisionar esse órgão tão indomável. A língua nos condena, a língua gera barulho, a língua impossibilita Deus de falar ao nosso coração. Apenas um coração quieto e em paz pode ouvir a voz de Deus. Deus fala no sussurro, Deus fala no cicio, Deus fala no silêncio. Então a primeira coisa que a gente deve aprender é fazer menos barulho. É fazer menos barulho na vida, é fazer menos barulho na guerra, é fazer menos barulho em casa, é fazer menos barulho com o nosso cônjuge, é fazer menos barulho com o nosso filho. Às vezes, irmãos, nas guerras que nós travamos, a única coisa que pode nos dar a vitória são longos períodos de silêncio. Segunda coisa que a gente aprende, a gente tem que aprender que a voz de Deus é que determina a estratégia certa. Se eu fosse Josué, eu ia dizer, não, que história é essa? Muralha não cai com grito, muralha não cai com trombeta, muralha cai é com lançamento de pedras, muralha cai é com agressões, muralha cai quando nós pegarmos as nossas ferramentas e perfurarmos a rocha que protege a cidade. Se Josué tivesse tido essa postura, essa história não existiria. Aliás, irmãos, a história se desdobra, não existiria Raabe, não existiria Davi, não existiria Jesus. Josué não vai titubear e vai obedecer à voz do Senhor. Agora, um ponto é importante: obediência incompleta não é obediência verdadeira. Não adiantava obedecer o Senhor no primeiro dia, tinha que obedecer até o final. E Josué e o povo obedecem até o final. Circularam a cidade os 7 dias. O povo recebia a instrução todo dia de manhã: chegou a hora de acordarmos, vamos marchar, cerquem o muro, voltem para casa. O povo recebia a ordem diariamente, e mesmo nada tendo acontecido durante 6 dias, o povo obedeceu a cada manhã. No silêncio podemos ouvir Deus, e quando ouvimos o Senhor, podemos obedecer a sua voz. Obedeceram a voz do Senhor por 7 longos dias. Essa é uma lição importantíssima para nós. Não existe substituto para a obediência a Deus, se de fato queremos nos relacionarmos com Ele. Não tem como a gente deixar de obedecer e fazer outra coisa, não há substituição. E o triste de dizer isso é que muitas vezes Deus demora 7 longos dias para agir. E aqui 7 dias é uma metáfora. Talvez você possa dizer: pastor, se fosse 7 dias eu estava feliz, são 7 anos. Talvez você possa dizer: pastor, se fosse 7 anos eu estaria feliz, são 17 anos. Talvez você diga: pastor, é uma vida inteira. Um autor que eu gosto muito, chamado A.W. Pink, Arthur Pink, disse o seguinte: o fracasso aparente e a demora constante não justifica tomarmos outra medida além daquilo que Deus disse que deveríamos fazer. A demora não pode ser suplantada com outras estratégias. A vitória veio, o muro caiu, porque o povo obedeceu.
Agora, uma coisa que é fabulosa do texto, não é só o silêncio e a obediência, é a unidade. Ninguém ao certo tinha entendido o que estava acontecendo. Só Josué tinha todas as ordens. O texto nos mostra que Josué não partilhou as ordens completas com ninguém. Mesmo assim, o povo não arredou o pé de nenhum dos ajuntamentos, nenhuma das procissões o povo faltou. O povo entendeu que deveria ficar junto, mesmo não compreendendo tudo, mesmo não tendo todas as informações, mesmo não enxergando a vitória, o povo deveria ficar junto. E aqui, irmãos, as três ideias iniciais se complementam. Guarda um pouco sua língua, fique em silêncio. Obedeça a voz de Deus, mas não ouse abandonar o povo de Deus nas suas marchas, nas suas procissões religiosas que ocorrem a cada domingo de manhã. Pastor, eu estou lutando faz tanto tempo. Pastor, as muralhas são tão grandes, os inimigos são tão tenebrosos. Pastor, eu não tenho força para ir na igreja. Irmãos, aqui no ajuntamento, aqui no corpo, aqui na unidade, somos mais fortes. Deixar de vir na igreja é deixar de participar da procissão. Deixar de vir na igreja é deixar de obedecer. Deixar de estar juntos é deixar de vencer. Por mais escura que esteja a sua vida, na igreja, mesmo quando a igreja representa apenas uma pequena lamparina, mesmo quando não há tanta luminosidade na igreja, ainda assim, na igreja, é o foco de luz para iluminar as trevas da sua vida. Em quarto lugar, confia nos propósitos de Deus. O Novo Testamento vai dizer que os hebreus, lá em Hebreus capítulo 15, lá na galeria dos heróis da fé, lá, esse episódio aqui é retratado lá. O que o autor aos hebreus escreve? Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Confia. O Senhor Deus, para esse povo aqui, para esse povo do texto que nós estamos lendo, tinha acabado de abrir o Rio Jordão. Deus tinha acabado de fazer milagres maravilhosos, de ter encerrado a caída do maná. O povo já tinha visto Deus agir. Não seria justo não dar um voto de confiança ao Senhor, e o povo confiou no Senhor, o povo atribuiu ou colocou a sua fé no Senhor, e esperou Deus agir. A ordem do Senhor era esquisitíssima, eu chamei de engenhosa, mas ela é esquisita. Toca a trombeta de carneiro, tem que ser de carneiro, hein? Tem que ser todos os dias, e no último dia tem que dar uma grita, tem que gritar. Sabe, irmãos, as ordens do Senhor, às vezes elas parecem as mais esquisitas. Às vezes as ordens do Senhor parecem muito estranhas. Ame o seu inimigo, orem por aquele que vos maldizem, abençoe aqueles que vos amaldiçoam, dá a segunda face, tira sua capa, anda 5 quilômetros com aquele que te persegue. Sim, as ordens são esquisitas, mas o Senhor Deus já provou na sua história particular e na história da Escritura que Ele é digno de confiança. Alguém disse em algum lugar que nós devemos confiar nos longos cabelos brancos do Senhor. Confiar que a palavra de Deus se cumpriu, as muralhas caíram, confiar que o povo de Deus obedeceu a Deus e ficou junto, confiar que no silêncio Deus falou, confiar que Deus é por nós, confiar que Deus no fim
nos dará a vitória. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa confiar nas suas promessas. A gente precisa confiar que vai dar tudo certo, e mesmo quando está dando tudo errado, ou mesmo quando nós não temos respostas, nós devemos confiar que se a morte nos beijar, antes de enxergarmos a vitória, antes de enxergarmos a luz da alva, a Bíblia diz que todos aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão no último dia. Temos que acreditar nisso, temos que acreditar que ordens estranhas não significa um estranho Deus, significa que a nossa mente é estranha à sabedoria de Deus, mas que Deus já provou que Ele é fiel tantas vezes, e Ele não vai falhar hoje na situação em que vivemos. E qual é a situação que vivemos? Estamos em guerra. Ah, se estamos em guerra, como a gente esquece disso, meu Deus do céu, como a gente esquece que nós estamos em guerra com o mundo, como a gente esquece que a gente está em guerra contra o nosso próprio coração, como a gente esquece que nós estamos em guerra contra o diabo. Estamos em guerra, meus irmãos, e se o diabo falou na boca de Pedro, tome cuidado, porque ele pode falar na sua. E por que eu disse que se ele falou na boca de Pedro? Porque muitas vezes ele fala na sua boca e fala na boca do seu cônjuge. Às vezes ele fala na boca do seu chefe. Às vezes ele fala na boca dos seus filhos. Estamos em guerra. Estamos em guerra o tempo todo. Eu sempre cito essa frase de John Stott que diz: não estamos num jardim de infância, estamos num campo de guerra, estamos num campo minado. Temos um mundo que nos assedia o tempo inteiro. Temos um mundo com todos os seus prazeres e manjares. Temos o nosso coração que é enganoso, desesperadamente corrupto. E se não bastasse, o príncipe das trevas anda ao nosso derredor esperando quem possa tragar. É bem verdade que nossas muralhas são invisíveis. Mas também é verdade que elas são tão difíceis quanto eram as de Jericó. Mas uma última verdade é que se aquelas muralhas não resistiram à vontade de Deus, por mais difíceis que eram, as nossas também hão de cair. Se nós estamos em guerra e nossas muralhas hão de cair, não tenha medo dos inimigos. Você é um soldado, você está na guerra, você está diante da fortaleza do inimigo. Ela será conquistada. O mal não vai triunfar. O mal vai acabar. A Bíblia diz claramente que a morte será vencida, que o diabo será vencido e que o pecado será vencido. Não tenha medo. Eu não estou dizendo para você zombar. Isso seria tentar o Senhor Deus. Mas eu estou dizendo que você deve avançar nas lutas que você tem. Você deve avançar exatamente com as armas que você tem. E quais são as armas que Deus te deu? Oração, a palavra e o testemunho. Você pode avançar em direção ou contrário às forças do mal. E você pode avançar em oração. Deus, em nome de Jesus, derruba essas muralhas. Você pode avançar por meio da palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, derruba as muralhas do meu coração. E você pode avançar com um testemunho de fé inabalável. Esse irmão está em luta, mas todos os dias de manhã ele continua a sua marcha, ele continua a sua procissão, ele continua indo para a igreja dia após dia, sem ter medo, sem titubear e sem falhar. Fique em silêncio, obedeça a Deus, fique junto com a igreja, confie em Deus, não se esqueça, não baixe a guarda, está em guerra, não tenha medo dos inimigos. Mas o último ponto, que é exatamente o ponto que eu citei na minha introdução. Eu disse na minha introdução que o tema é Deus é Senhor das guerras e Senhor das nossas vitórias. O ponto principal desse capítulo de número 6 é que Deus deu a cidade
para Josué. Não foi Josué que venceu a batalha, foi Deus. Deus disse o que Josué deveria fazer, Deus deu a estratégia, Deus deu a engenhosidade, a artimanha. E você não pode tirar diante dos seus olhos que a arca da aliança, que é a presença visível de Deus, rodeou a cidade todos os dias com os israelitas. A arca estava ali, não foi o grito, não foram o som das trombetas, foi o Senhor Deus e a sua presença. Deus é quem luta por nós, Deus é Senhor das nossas guerras, Deus é aquele cuja glória da vitória pertence a Ele. De quem são os despojos do capítulo 6? Do Senhor. Para quem vai a riqueza? Do Senhor. Para quem vai a glória? Para o Senhor. Essa é a lição mais importante de todo o texto. É a lição mais importante para todos nós. Sem Deus, não derrubamos muralhas. Sem Deus, não vencemos as nossas batalhas. Sem a presença de Deus, não seguiremos nessa marcha. Sem a direção de Deus e sua presença fortalecedora, as dificuldades, o desânimo tomará conta da nossa alma e nós perderemos e sucumbiremos diante do inimigo. O inimigo não precisa ser temido, mas só pode ser vencido na força do nosso Deus. O que o texto então nos ensina? O texto nos ensina que nós não devemos, ao dar uma pernada por aí na vida, uma canelada, um direto de direita, nós não devemos meramente olhar para o céu e atribuir a honra ao Senhor. Nós devemos viver uma vida que convida Deus para lutar ao nosso lado e que se submete a Deus para lutar as guerras de Deus. Nós devemos viver uma vida que diz ao Senhor Deus quais são as guerras que o Senhor quer que eu lute, o que eu devo fazer, e eu espero para que no dia da vitória tudo aquilo que sobrou seja entregue nas suas mãos. No dia que aprendermos que as guerras de Deus são maiores que as nossas, no dia que aprendermos que a vitória pertence ao Senhor, no dia que nós aprendermos que a glória total é dele, talvez as nossas batalhas comecem a ser vencidas. Eu gostaria que nessa manhã, essa história das muralhas vencidas por meio da estratégia de Deus fosse encarnada por nós, e nós passássemos a lutar as nossas guerras por meio da estratégia que Deus nos deu. E qual foi a estratégia que Deus nos deu? Deus enviou o seu Filho, em semelhança de homens, para que por meio de Jesus vencêssemos todas as nossas guerras. Eu gostaria que nessa manhã você trouxesse à memória que a estratégia de Deus para a nossa vitória não são dar 7 voltas nos nossos problemas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vim do meio pentecostal e apesar de nunca ter feito isso, eu já fui convidado, tá? A dar 7 voltas em volta do banco, a dar 7 voltas em volta do terreno, a dar 7 voltas em volta da empresa. Eu já fui convidado a fazer essas coisas na vida. Não é isso. Você pode acordar de manhã e ficar dando volta em volta do seu problema a vida inteira. Não foi esse o jeito que Deus disse. O jeito que Deus disse que venceria o seu problema era enviando Jesus Cristo em semelhança da sua vida para que você vivesse a vitória dele. Foi desse jeito. É desse jeito. A sua vitória está em Jesus, naquilo que ele fez, na morte dele e na sua ressurreição. Confie que esse é o caminho da vitória e avance, mesmo em meio à escuridão, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à incerteza. Porque Jesus, mesmo não tendo certeza do amanhã,
avançou em direção àquela cruz, não temeu. E qual é o resultado do avanço de Jesus? A Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome do Senhor Jesus. Ele é a vitória, Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso exemplo maior, Ele é a estratégia de Deus para vencermos as inúmeras Jericós que temos diante de nós. Confie em Deus, confie em Jesus, confie na palavra do Senhor, confie que a vitória é nossa, no nome de Jesus. Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos orar. Deus, nós precisamos calar a nossa boca, calar a nossa mente e abrir as portas do nosso coração. Abrir as portas do coração para uma vida de obediência, para uma vida de confiança. Precisamos abandonar as nossas estratégias e começar a acreditar nas estratégias do Senhor. Devemos abandonar os nossos planos e confiar que a nossa vitória já foi dada por meio de Jesus e não por meio dos nossos estratagemas. Que vencemos esse mundo orando, que vencemos esse mundo sendo crentes, que vencemos esse mundo por meio da palavra e não vencemos esse mundo com estratégias humanas. Vencemos esse mundo em unidade, como igreja. Vencemos esse mundo em procissão, em marcha triunfal em direção a Jerusalém celestial. É desse jeito, não tem outro jeito. Nos ajude a compreendermos que estamos em guerra, e isso não é algo exclusivo, todos nós estamos em guerra. Tem tanta gente sofrendo de tanta forma, tem gente com dificuldade financeira, tem gente com dificuldade no casamento, tem gente com dificuldade na saúde, tem gente com dificuldade na alma, tem gente com dificuldade no coração. Todos nós estamos em guerra, e os inimigos são muitos. Externos contam-se aos milhões, internos contam-se aos milhares. Não nos deixe temer o inimigo a ponto de paralisarmos. Nos permita temer ao Senhor antes de temermos aos homens. E no dia da vitória, porque Ele vai chegar, a noite escura, ela tende a acabar. O sofrimento do crente tem dia e hora para se findar. Não nos deixe esquecer que no dia da vitória, toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence ao Senhor. Não nos deixe ficar com os despojos, não permita que a gente divida a glória. Aliás, Senhor, talvez esse seja o nosso maior problema. A Bíblia diz que nós somos testados e aprovados, e quando nós somos testados e reprovados, o teste volta. Talvez seja por isso que a gente tem sofrido com a mesma coisa a vida inteira. Nos ajude a tributar honras e glórias ao Senhor e a confiar que no sangue de Jesus somos mais que vencedores, que tudo coopera para o nosso bem, que nessa estrada não estaremos sozinhos, que o cair é do homem, o levantar é de Deus, que o Senhor Deus nunca abandonou os seus soldados, e que Ele não precisa de nada. Às vezes, uma pequena marcha e uma pequena grita é suficiente para derrubar qualquer muralha. Nos faça crer nisso, de coração, e muda a história de tantos que sofrem no dia de hoje. Derruba as muralhas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Olha para esse povo que está aqui, Senhor, olha para essa igreja. Derruba as muralhas de irmãos e irmãs que aqui estão. Derruba, Senhor, as lutas que há tantos anos têm assediado tantos irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus, ouça a nossa oração. Ouça a nossa oração. Ouça a nossa oração. Tem tanta gente lutando com tanta coisa.
Tem tanta gente lutando com a saúde, tem tanta gente querendo engravidar, tem tanta gente lutando com dinheiro, tem tanta gente lutando com o casamento. Deus, em nome de Jesus, ajuda. Tem tanta gente lutando com filho, tem tanta gente lutando com tanta coisa. Ajuda-nos, Senhor. Nos permita ficar um pouco em silêncio para ouvir a sua voz e para entender o que o Senhor quer de nós. E nos dá a Jericó da nossa vida, em nome de Jesus, nos dá a Jericó. Não para que a gente construa sobre ela, mas para que a gente consiga lembrar que aquela vitória do Senhor, porque lá estavam inimigos teus, e o Senhor não nos fez para tantas derrotas assim. É óbvio que o Senhor também não nos fez para termos vitórias sem fim. Mas tem de misericórdia daquele que sofre, daquele que luta nessa manhã. É isso que eu te peço, orando em nome de Jesus. Amém.